Irmãos, em nome de Jesus, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Seja prudente, esteja sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor é a fé em Jesus Cristo. Não priorize nem dedique tua vida à obra de igreja, à vida de igreja. Quando Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, orientando os irmãos a ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, Paulo não está falando dentro de um contexto de obra de igreja. Paulo está falando no sentido da fé, da perseverança no Evangelho, na doutrina de Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer aqui no capítulo 16, versículo 13. Olha o que Paulo diz: vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai e estais firme na fé, na vida, perseverando na direção do Evangelho. Então a palavra de Deus, ela vai nos advertir a ter cuidado na fé, a perseverar, estar de pé, mantendo-se na fé. Quem está caído, porque desviou da fé, não está mais na fé. Não é a fé natural que o mundo tem em nome de Deus, é a fé em Jesus Cristo. É a fé que nos foi colocada para chegar a Deus. A fé por Jesus. E quem não está nessa fé, está perdido de Deus. E quem um dia estava na fé e apostatou, desviou da fé, se perdeu de Deus. Então toda advertência para a nossa vida cristã é ter cuidado da fé. O combate da fé. Perseverar na fé. Por que eu tenho que ter esse cuidado? O que é que vai acontecer para me tirar da fé? O engano de Satanás, pervertendo o Evangelho, desviando o povo da fé, tirando o povo da doutrina, criando movimentos, levantando homens como de Deus, pregando doutrina e heresia de perdição, levando o povo em movimentos de vento de doutrina. Isso tudo leva você a cair da fé. Muitos estão preocupados em se manter na fé, achando que estão na fé dentro de igreja, na vida formal de igreja, na vida escravizada de igreja, alienada, robotizada, centralizada nas igrejas, vivendo a formalidade da vida religiosa com sacrifícios, regras, normas de igreja. Muitos pensam que estão na fé por esse princípio. Só estamos na fé em Deus e só permanecemos de pé nessa fé se estivermos com o cuidado de se manter naquilo que a doutrina de Cristo nos instrui a seguir e ter entendimento para a vida com Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, é isto que tu tem que priorizar na tua vida. É a vida do conhecimento no entendimento da doutrina de Cristo. Não é a vida alienada, escravizada em sacrifício religioso dentro de igrejas. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Porque muitos estão apostatando da fé. Por quê? Porque saiu da igreja, de alguma igreja, instituição, lugar central, físico, religioso, que diz que é a casa de Deus. Paulo vai dizer que muitos apostatarão da fé, apostataram da fé. Não é porque saíram de alguma igreja. Os apóstolos nunca pregou nada dentro desse contexto de igreja. Paulo vai dizer, muitos apostataram da fé, apostataram da fé, seguindo o quê? Doutrinas de demônios. E aonde estão essas doutrinas de demônios? Aonde estão sendo formuladas, pregadas e colocadas para o povo viver e se perder da fé? Dentro dos ambientes religiosos. Os conceitos malditos de Satanás, que é colocado como doutrina de Deus, caminho e princípio de vida com Deus, é formulado dentro do sistema religioso. É colocado para o povo viver como verdade de Deus dentro do sistema religioso, aonde o reino das trevas opera a mentira como se fosse a verdade de Deus.
Então a nossa vida tem que ser prioridade no conhecimento de Cristo, no entendimento de Cristo, está na doutrina de Cristo. A prioridade da nossa vida é o conhecimento, andar por fé em Deus pelo entendimento do Evangelho, porque não tem ninguém que alcance a salvação de Deus se não tiver no Evangelho, se não crer no Evangelho e se não permanecer no Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai orientar os irmãos que levou para os irmãos o conhecimento do Evangelho. E esse conhecimento do Evangelho, os coríntios recebeu. E permaneceram nele, aceitaram o Evangelho. Agora Paulo vai advertir os coríntios sobre a importância de se manter firme no Evangelho. Por onde permanecemos na salvação? Se desviar do Evangelho, não tem como se salvar. Paulo vai dizer, esse Evangelho que eu vos anunciei, esse Evangelho que vocês receberam, esse Evangelho que vocês permanecem, é por esse Evangelho que vocês serão salvos, se permanecer como eu tenho anunciado. Por quê? Porque Paulo estava ali sendo advertido pelo Espírito Santo para orientar os irmãos que viria um outro ensinamento com o nome de princípio de Deus, de Evangelho. Levantaria-se homens dizendo que era de Deus, pregando o Evangelho anátema, pregando doutrina de demônios. E Paulo, orientado e inspirado por Deus, vai dizer, se vocês não permanecerem nesse Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. E Paulo vai ali advertir os Gálatas, dizendo, Gálatas 1, 8, 9, se vocês receberem outro Evangelho, que não seja esse que eu vos tenho trazido para vocês, pode vir de um anjo, pode vir de qualquer um outro, se você receber um outro Evangelho, é anátema. Vocês vão sofrer, vão estar em juízo e em condenação, porque salvação é pelo ouvir e crer no Evangelho. Quem não está no Evangelho continua perdido. Pode estar dentro de qualquer igreja evangélica, católica, budista, mormon, espírita, testemunha de Jeová. Pode estar dentro de qualquer religião ou qualquer igreja. O que salva o homem não é uma instituição, um ambiente religioso. É o conhecimento da verdade que liberta, que é Cristo que o Evangelho nos mostra. É isso que salva. Esse é o único meio que Deus dá ao homem para o homem ser salvo. É Cristo. E nós só temos o conhecimento de Cristo pelo Evangelho. Crer no Evangelho é crer em tudo que o Evangelho mostra na pessoa de Jesus. Para o homem crer, se dirigir a Deus, estar em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água que mata a fome e a sede do homem, Ele é aquele que reconcilia, que tira o homem das trevas, traz para a luz, levanta o caído, dá paz ao atribulado. Ele é o único meio que Deus enviou para o socorro do homem perdido. E nenhum outro há salvação. Como disse Pedro, Atos 4,12. Só por Jesus e em Jesus o indivíduo é salvo. Então cuidado para você não perder esse caminho, essa direção que você tem que seguir pela doutrina de Cristo. Cuidado para você não estar caído pensando que está de pé. Cuidado para você não estar morto pensando que está vivo. Cuidado com esse sacrifício que você está praticando, se escravizando, sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, dentro de vida de compromisso e sacrifício religioso que não te leva a Deus. Vá conhecer a verdade e ser liberto. O diabo tem trabalhado de uma forma terrível, mas o trabalhar do diabo é deturpando a verdade do Evangelho, é levantando falsos profetas, é criando os meios, os movimentos que diz que é de Deus, os homens que diz que é de Deus, para desviar o povo da direção de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Deixa eu ler um texto aqui da palavra. Eu estou trazendo para você uma orientação, meu irmão. Uma admoestação, advertindo você, estimulando você a ser prudente, cauteloso, estar na fé e vigiar na fé. Perseverar na doutrina, ter o entendimento da vida com Deus e continuar buscando o conhecimento da vida com Deus. Eu estou aqui te convidando nessa importância da tua vida cristã.
para com Deus. É uma vida de prudência, não dentro de igreja, vivendo sacrifício, ritual, flagelo, penitência, a vida religiosa. É uma prudência, é uma prioridade na vida cristã do conhecimento de Cristo. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Todo dia, o dia todo, toda hora. Sendo orientado, instruído, advertido pelo conhecimento de Cristo, para nos manter firme, de pé, firme, constante e abundante, perseverando na fé, na promessa, sem se desviar dela. Estou convidando você a isso. Olha o que a Bíblia nos adverte. Deixa eu passar para você aquilo que a palavra nos adverte. Que você precisa ser advertido, que você precisa ser instruído, que você precisa ser informado para a tua edificação. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Olha a orientação, a instrução, a advertência de Paulo para Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redarguando, repreendendo, exortando, com toda a longanimidade e doutrina. A doutrina é a de Cristo. Tenha paciência para ensinar ela, para levar o conhecimento dela para o povo, para instruir e orientar na vida com Deus. É pela doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer no versículo 3. Porque virá tempos que não vão suportar a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos, aonde vão amontoar para si pregadores, doutores, conforme seu desejo, sua concupiscência. Vão desviar os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Aí Paulo vai dizer, mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Cumpre o ministério, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. A obra de um evangelista é evangelizar. É pregar o evangelho, combater contra as obras infrutuosas das trevas, levar à luz o poder de Deus para o homem ser salvo. É o evangelho. O evangelista tem que fazer isso. Diga aí, irmão. iFood para o Williams 802, só falta o código. 3196. 3196. Então é isso. Isso que precisa ser advertido. Olha o que Paulo vai advertir a Timóteo aqui. Dentro desse contexto de advertência, Paulo vai dizer a Timóteo que Timóteo precisava estar atento. Aqui, lá de cá. Beleza. Vamos lá, eu atendi aqui no serviço, mas vamos continuar. Vocês viram aqui, ouviram e viram eu lendo o contexto, o texto aqui da carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, do capítulo 4, versículo 1 ao 5. É muito interessante isso aqui, que a palavra nos revela. O compromisso que nós temos que ter, aqueles que têm a vocação para o ministério da palavra. Olha o compromisso, é pregar a palavra a tempo e fora de tempo, advertir o povo do juízo que há de vir, pregar a palavra diante de uma multidão que não vão querer ouvir, porque querem pregadores que preguem segundo a sua concupiscência, o que deseja o seu coração, a sua vaidade, sua satisfação. É isso que eles querem, vão buscar pregadores para viver ouvindo fábulas, as mentiras, e é por aí que o diabo engana esse povo. E Paulo vai dizer, Timóteo, mas tu sê sóbrio, sofre as aflições e cumpre a obra de um evangelista, evangeliza. Não se preocupa com o que vai acontecer, com as circunstâncias, com as perseguições. Se mantém naquilo que Deus te vocacionou, te chamou para evangelizar. Cumprir o ministério é pregar a palavra, é evangelizar. O povo de Deus precisa de instrução. O povo de Deus precisa ser corrigido, repreendido, instruído com a palavra, com a doutrina de Cristo, para que tenham entendimento, para que se levante que estão caídos, para os que estão mortos tenham vida. Eu acho interessante, irmãos, que quando Deus usa o profeta Ezequiel para profetizar para o povo de Israel que estava caído, morto, separado, perdido da vida com Deus, e Deus vai usar uma metáfora, chamando aquele povo de vale de ossos secos, sequíssimos,
Olha como é que o profeta chega para o povo. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivas. Só a vida do homem com Deus pela palavra. É pela palavra que o homem tem vida com Deus. A palavra é a semente da vida de Deus que vai nascer no homem, se o homem receber essa palavra. E o diabo trabalha para impedir que isso aconteça na vida do ser humano, tirando essa semente do interior do homem para o homem não crer e não se salvar. Foi o que Jesus disse. Lucas 8:12. A palavra é a semente que é pregada para as pessoas que ouvem. E depois vem o diabo e tira a palavra do coração, do entendimento do homem, para que ele não se salve crendo na palavra. Esse é o trabalho de Satanás. Levar os falsos profetas para deturpar a palavra, pregar contrário à palavra, mas fazer com que o povo acredite que a mentira de Satanás, pregada pelos falsos profetas, faz com que o povo acredite que é a verdade de Deus. Porque o próprio Satanás levanta os seus ministros transfigurados como obreiro de Cristo para enganar o povo que vem até nós como ovelhas, mas são lobos, falsos profetas, que estão levando a palavra de Deus, usando a palavra para desviar o povo da palavra. Porque é a palavra que Satanás vai usar. É pela palavra que Satanás vai criar as heresias para fazer o povo apostatar da fé. Porque ele usou lá com Adão, deturpou a palavra de Deus e usou a palavra para tirar Jesus do propósito do Pai. Mas Jesus venceu Satanás com a palavra. Quando Satanás dizia, está escrito assim, Jesus dizia, também está escrito. É a palavra, a espada do Espírito, que temos que usá-la para o combate da nossa fé, para que a gente não venha se perder da fé. Por onde vamos alcançar a salvação de Deus? É por fé, não é por vida sacrificial dentro de nenhuma instituição, igreja. Pedro vai dizer, primeira carta de Pedro 1:9, alcançando o final da vossa fé, a salvação da nossa alma. E essa fé tem que ser até o final, enquanto aqui estiver. Combater o bom combate da fé, acabar a carreira e não negar, não desviar, não apostatar da fé. Guardando a fé, porque é isso que vai nos garantir a vida eterna. É a fé em Jesus Cristo. E muitos estão apostatando dessa fé. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Na sua primeira carta, 4:1. Olha aqui o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, já estamos vivendo os últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Por que vão apostatar da fé? Porque vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, que usa os homens para ministrar doutrina de demônios. Meus irmãos, é muito sério que eu estou aqui transmitindo para você o que a palavra de Deus nos adverte. Tende cuidado, porque para que ninguém faça de vocês presa sua, com vã subtileza e discursos dentro da sabedoria do homem, do curso desse mundo. Tenham cuidado, por meio de filosofias vãs, subtilezas, você não seja negócio dos homens, preso, escravo deles, como se fosse para Deus. Paulo vai advertir os Efésios, Colossenses, aliás, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Paulo vai advertir isso aos Colossenses. Jesus vai dizer em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Jesus vai nos advertir a ter cuidado, a ter cautela. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vem por Deus. Eles usam o nome de Deus, mas são do diabo. Os falsos profetas vão parecer ministros de Deus. Os falsos profetas vão usar a palavra. Os falsos profetas vão pregar a verdade. Eles vão pregar o evangelho. Só que a estratégia é manipular, misturar, adicionar, falsificar. Esse é o trabalho do diabo usando a palavra. Ele manipula, falsifica, deturpa. É o que a gente vê hoje aí, pelos líderes que se dizem de Deus, que não se mantêm fiel à palavra.
que não estão compromissados com a doutrina de Cristo? O próprio Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele não vem a vocês como mensageiro do diabo. Ele vem até vocês como ministros de Deus, ungido, cheio da unção do poder, profeta de Deus. É o que tem hoje acontecido ou não? Agora, como é que a gente pode se defender disso? Conhecendo a Cristo, conhecendo o Evangelho, a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer: se alguém pregar um outro Evangelho, não receba. Paulo vai dizer aos Romanos 16, 17: observe quem é que traz escândalo e dissensão contra a doutrina de Cristo, se a parte deles. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém não prega segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, está apartado da verdade de Deus, separa-se deles, não segue a instrução deles. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. Não saudeis como da fé, porque não são do diabo, não são de Deus. Não estão na comunhão da fé conosco. Eles pregam aparentemente a fé, mas não estão na fé. Agora, como eu posso observar isso? Tendo conhecimento de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade. Eu preciso conhecer a verdade para não ser manipulado, escravizado, aprisionado na mentira do diabo usando esses homens. Eu preciso conhecer a verdade. Essa verdade é Cristo, o Evangelho que Ele nos trouxe, a revelação de Deus, as boas novas, por onde a gente tem o conhecimento para a salvação. Mas se eu não estiver na doutrina de Cristo, eu estou desviado de Deus. O trabalho do diabo é levar as pessoas a se perder de Deus, pensando elas que estão indo a Deus pelo caminho que Satanás coloca, o caminho da mentira, fazendo as pessoas pensar que estão na verdade. Olha o que a palavra nos adverte. Mateus, Jesus vai dizer lá no capítulo 24: por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é o desprezo à palavra de Deus. Por onde o homem não vai dar importância à palavra de Deus. E vão desprezar a palavra, não estão nem aí para a palavra. Querem viver a satisfação do pecado, da sua vontade, do seu desejo, do seu querer, do seu entendimento. Esfriar é o homem perder a prudência da vida com Deus pela palavra. Esfriar não é você deixar de ir para a igreja, não é você deixar de culto de igreja. Esfriar é você deixar de ser prudente, de buscar, colocar a sua vida negando, renunciando na direção da palavra. Esfriar é isso. É quando as pessoas não se importam com a palavra, vivem um movimento de oba-oba de Deus, e tudo que se fala de Deus, amém, glória a Deus e aleluia. E quando a palavra é levada para corrigir, eles não aceitam, não recebem, ficam irados e desprezam. Isso é o esfriamento do povo de Deus, é sair, desprezar a palavra. Por isso que serão destruídos, disse o próprio Deus, usando o profeta Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E porque desprezaram o conhecimento. O que nós precisamos, povo de Deus, é doutrina, é instrução da palavra. Não é igreja, não é culto, não é movimento, não é profeta, não é reteté, não é não é visão, não é revelação. É a instrução da palavra, da doutrina de Cristo. Foi isso que os apóstolos passaram para os irmãos. Os apóstolos não criaram um movimento de profecia, nem de profeta, nem de objeto, nem de culto dentro de igreja. Os apóstolos estavam reunindo os cristãos, congregando os cristãos para receber instrução, conhecimento da palavra para se manter firme na caminhada com Cristo para a vida eterna. Olha a advertência que os apóstolos dão. Muitos apostatarão da fé, 1 Coríntios 4:1. Vão apostatar da fé porque vão seguir doutrina de demônios. Não é porque vão sair de igreja. Haverá falsos profetas que vão introduzir heresias de perdição e levará o povo a negar Jesus. É o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Não creiam a todo espírito. Provem se os espíritos são de Deus. Foi o que o apóstolo João advertiu
na sua primeira carta 4:1. Escuta aqui o que João vai dizer. Muitos falsos profetas têm se levantado. Como é que eu posso identificar um falso profeta? O apóstolo João vai dizer: não creiam em todo o Espírito. Todos aqueles que vêm dizendo que está sendo usado por Deus, não creiam. Observe se o Espírito vem de Deus, se o Espírito são de Deus, se estão falando por Deus verdadeiramente. Como é que eu posso ter esse discernimento? Não é no pri, no pró, não é no movimento místico de poder, de unção. Estou cheio de Deus. Como é que eu posso ter o discernimento para julgar e entender o que é e o que não é de Deus? Quem está pregando na inspiração, na direção do Espírito Santo, e quem está pregando pelos espíritos enganadores trazendo doutrina de demônios. Como eu posso identificar? Conhecendo a doutrina de Cristo. A palavra nos ensina que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa que diz que é de Deus, profeta, da unção, cheio de poder, levantado, usado por Deus, que está pregando algo que não condiz com a doutrina, que não está no contexto do Evangelho, eu já sei que é um falso profeta. E é o que tem hoje no mundo, trabalhando, tirando o povo da direção de Deus, criando movimentos que o povo está vivendo, apostatando da fé, se perdendo de Deus, seguindo doutrinas de demônios, pregada por esses homens que se denominam de Deus dentro dos altares das igrejas, onde eles governam o povo, com autoridade e domínio, como se fosse voz de Deus, luz de Deus para esse povo. E o povo seguindo esses homens, se perdendo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a gente tem que observar se o Espírito é de Deus, se alguém está ministrando dentro da direção de Deus. E eu só posso identificar isso se eu tiver o conhecimento da doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo 4,16: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás, irmão. Tu não vai se salvar dentro de igreja, não. As igrejas estão corrompidas, os centros religiosos, glória, de poder, de conquista, de lucro, dentro desses centros chamados igreja. Os homens, com a sua cobiça, com a sua soberba, desviaram o povo de Cristo, tirando a autoridade. Os homens levam o povo a desviar de Cristo, está submisso a eles, dentro das igrejas deles. Esses ambientes tornaram-se sinagogas de Satanás, ambientes onde Satanás ciranda no meio do povo com a mentira dele, através dos seus mercenários, falsos profetas, que Paulo vai dizer que parecem ministros de Cristo, mas são ministros de Satanás. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, na sua segunda carta aos Coríntios. É muito importante isso aqui você entender. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e o 15, ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfiguram em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim de que será o fim dos quais será conforme as suas obras. Olha o que Paulo está advertindo aqui aos irmãos aqui, na sua segunda carta aos Coríntios, que os irmãos tivessem cuidado, porque Satanás vai enviar pessoas que vai se dizer que é apóstolo de Deus, que é ungido de Deus, que é obreiro de Deus. Paulo vai dizer, isso não é maravilha, irmão. O próprio Satanás está aparecendo para o povo aí como um anjo, como homem de branco, como Jesus, enganando o povo com visões e com aparições, porque Jesus nos deu a palavra para não ser levado pelo engano. Jesus vai dizer, errais,
por não examinar as Escrituras. Não é porque você não crê nas profecias que os profetas dão. Você tem que examinar as Escrituras para ver se o que eles pregam está de acordo com a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Não é crer em profecia de profeta. E o que o diabo faz? Usa esses homens para se denominar autoridade de Deus, profeta de Deus, que Deus está usando para entregar, para decretar, para revelar. E o povo está buscando não a palavra para ser guiado e instruído por Deus. O povo está buscando profetas dentro da igreja, culto de profeta, culto de revelação, culto de poder. O povo está buscando ser conduzido para Deus, não é pela palavra, pela luz que é Cristo, é pelos profetas que o diabo usa como se fosse de Deus dentro das igrejas. Porque Deus, Ele não nos capacita para profetizar. Ele nos capacita para levar a profecia já escrita. A vocação que Jesus deu aos apóstolos, enviando eles, não foi para profetizar ninguém. Não foi para dar revelação a ninguém. Jesus enviou os apóstolos para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ensinar, informar aquilo que está revelado no Evangelho, as boas novas de Deus. E hoje, o que é que o povo vai viver dentro das igrejas? Não aprendem nada de Evangelho, não são instruídos no Evangelho, não aprendem de Cristo, não são informados com a verdade de Deus que liberta. Estão vivendo movimento, visão, revelação. O povo enchendo a igreja, vivendo escravizado dentro de igreja, submisso, tarefado, escravizado, em culto, em sacrifício, em voto, em pacto, buscando ali, aqui, acolá, para que Deus opere segundo o que eles querem. Querem ouvir, querem revelação, querem visão, que Deus mostre a eles que eles vão vencer, que eles vão triunfar, que eles vão ser os vencedores. E o diabo usando os falsos profetas para dar isso ao povo e fazer o povo desprezar a palavra. Porque é isso que acontece dentro desses ambientes. O povo está desprezando a palavra. Enquanto a advertência dos apóstolos é ter cuidado na fé, vigiar com os falsos profetas. Muitos falsos profetas têm se levantado, desviando os ouvidos do povo da palavra de Deus, levando-o a viver fábulas e a negarem o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe, que vocês entendam o que foi aqui ministrado para a sua edificação, o seu conhecimento, advertindo você para cuidado da fé cristã. Porque o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Tenha cuidado para não apostatar e nem desviar da fé. Esse cuidado que você tem que ter é examinando as Escrituras. É estando com a tua vida guiada pela luz de Deus. É buscando cada dia mais aprender de Cristo, estar em Cristo. Guardando e praticando a palavra dele, como ele disse, para que você seja prudente, esteja com a tua vida edificada em Deus, na rocha, no alicerce, que é Cristo a sua palavra. E isso só pode ser possível se você estiver na palavra. Se é que não creste em vão, estás desviado, perdido de Deus, morto, pensando que está vivo, adorando a Deus em vão, dentro dos preceitos dos homens e não pela fé, guiado, dirigido, instruído na palavra de Deus, que é lâmpada e luz para guiar os nossos pés. Jesus Cristo.